Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula, hoje trazendo aqui rapidamente a correção, da nossa atividade, tá bem pessoal? Então vamos nós aqui no primeiro quesito, a primeira questão, eu pedi que vocês esclarecessem, o que é um bioma. E aí estava bem claro, que bioma são justamente essas grandes estruturas ecológicas, onde a gente vai encontrar fisionomias distintas, a gente vai encontrar os biomas em diferentes continentes e eles são caracterizados principalmente, por fatores climáticos, aí envolvendo a questão da temperatura, da umidade e também estão relacionados aí, a formações vegetais em relação à latitude, tá pessoal? E aí eu mostro para vocês aí na imagem do lado, nós temos, o bioma Amazônia, o Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa e a Caatinga, que é esse bioma maravilhoso que a gente está inserido, esse bioma que é exclusividade, um bioma brasileiro. A gente só vai encontrar esse bioma Caatinga em solo brasileiro, tá, pessoal? Então a gente mora num bioma de exclusividade a nível mundial, tá, pessoal? A segunda questão, eu pedi que vocês me dissessem quantos e quais são os biomas brasileiros, tá, pessoal? Eu estou utilizando, essa literatura que mostra, esses 6 biomas, tá? O bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, o bioma Pantanal, o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. É possível que em outras literaturas, outros livros que vocês tiverem acesso, apareçam outras características que estão tentando colocá-los ali como sendo outros biomas, tá? A questão dos manguezais exclusivos, as florestas da parte das araucárias, também como sendo um bioma, mas eu estou trazendo para vocês essa literatura que fala que são os 6 biomas que a gente tem, tá? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e o Pampa, tá, pessoal? Outro detalhe, a terceira questão que eu pedi aí para vocês, tá? Cite as principais causas de degradação do bioma Amazônia. A gente lembra que, o bioma Amazônia, onde a floresta amazônica está inclusa e imbuída, ela passa, por um processo de degradação, onde vai envolver o desmatamento, que a gente observa aí nessas imagens, que os grandes produtores devastam grandes áreas, para a questão da criação de gado, extraem essa madeira, principalmente as grandes madeireiras, e também elas ocupam, muita gente ocupa essa área legal de preservação, área de reserva legal, inclusive terras indígenas, tá, pessoal? A mineração também aí para exploração, de ferro, casterita, a bauxita, o ouro, as queimadas que você observa aí, que é justamente para fazer os pastos, para a formação de pastagens, a abertura de estradas, e inclusive nessa questão do minério, está tendo, uma grande polêmica, a nível nacional, porque querem liberar, inclusive, o garimpo legal dentro de algumas terras indígenas que fazem parte aí do bioma Amazônia, né? Então tem todo esse processo, é um processo complicado, porque a gente já observa, a grande quantidade de floresta que já está sendo devastada, tá? Então, aí os pontos de degradação do bioma Amazônia. A quarta questão. Trata-se de um bioma do tipo savana, com vegetação arbórea, esparsa, formada por pequenas árvores e arbustos. E aí eu perguntei, a qual bioma estamos nos referindo? E aí, pessoal, claramente a gente se refere ao bioma cerrado, onde a gente vai poder observar, que são árvores muito peculiares, A gente vai observar a vegetação do cerrado, com troncos tortos, geralmente é coberto por uma cortiça grossa, tá? Uma casca grossa mesmo. As folhas dessas plantas do cerrado geralmente são bem grandes, rígidas, e muitas são plantas herbáceas, ou seja, eles têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes, justamente para quando está naquele período de seca. Aí a gente é muito parecido, inclusive, aqui quando a gente tem a famosa a batata do juazeiro, a raiz do juazeiro, do umbuzeiro, aliás, do umbuzeiro, que ela acumula água,
né, quando está no período chuvoso, e aí ela vai fazer uso dessa reserva, né, desse, vamos dizer assim, da reserva aquífera que ela tem, né, no período de seca, tá? Então é justamente muito parecido a algumas plantas do cerrado com plantas aqui que a gente conhece, um delas sendo o umbuzeiro, tá, pessoal? A quinta questão era para fazer, né, para completar. E aí na letra A frase fica correta da seguinte forma: abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais, tá? Isso aí é em relação, pessoal, a Caatinga, tá bem? Porque nós temos uma parte, por exemplo, do estado do Piauí, né, que pega lá na região sul, especificamente, é mais área de cerrado, tanto que lá é uma das últimas fronteiras agrícolas do país, onde está tendo uma grande produção de soja, de milho, tá? Lá no sul do estado do Piauí. Na região ali que já pega Teresina, subindo ali próximo do Maranhão, nós já temos o que a gente conhece como a região meio norte do país, que é uma região intermediária, né? Que já passando aí da Caatinga para entrar mais num bioma de Mata Atlântica, num bioma Amazônia, tá, pessoal? Então tem essas regiões aqui também diferenciadas dentro do estado do Piauí. E lá no norte de Minas Gerais, né, é uma região de Caatinga, onde fica o Vale do Jequitinhonha, tá, pessoal? Então, lá no norte de Minas Gerais. A afirmativa da letra B completa fica da seguinte forma: algumas das espécies nativas da Caatinga são barriguda, amburana, aroeira, umbu, baraúna, maniçoba, macambira, mandacaru e juazeiro. Observem aqui que a gente tem, né, a amburana, ou a amburana, que a gente costuma chamar de umburana, né? O umbu é imbu, então tem esse regionalismo também da gente, né? Mas essas plantas aí são bem características mesmo aqui da nossa caatinga, do nosso bioma exclusivo, pessoal. E a gente tem que valorizar justamente aonde a gente habita, onde a gente mora, que é esse bioma maravilhoso, que é exclusividade, que é a Caatinga, tá, pessoal? A sexta questão. Cobria aí uma quantidade de quilômetros quadrados da costa do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E hoje está reduzida a poucos parques de conservação. A que bioma estamos nos referindo? E aí claramente a gente observa que é a questão da Mata Atlântica, né? Quando a gente pega aí nesse mapa, pessoal, ó, a região aqui que a gente observava, né? Há tempos atrás, ó, isso tudo aqui era Mata Atlântica, né? E aí quando a gente parte ultimamente aqui, né, para os dias atuais, é que a gente costuma ver que o negócio tá bagunçado, né? Tá feio. Olha a situação que ficou, né? Restou pouca coisa literalmente aí do bioma Mata Atlântica, que é uma das florestas que mais foram devastadas no nosso país, tá, pessoal? A sétima questão, eu perguntei para vocês o que era espermatogênese e que vocês citassem as fases da espermatogênese, tá? Então, pessoal, a espermatogênese ela é o processo pelo qual se formam os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e que vai ocorrer lá nos túbulos seminíferos do testículo, tá bem? Esse processo ele vai iniciar na puberdade e vai prolongar-se aí por toda a vida do homem, tá, pessoal? Então, a espermatogênese é esse processo de formação dos espermatozoides, tá bom? E aí eu perguntei para vocês as fases da espermatogênese, geralmente são quatro, tá? Nós vamos ter um período germinativo, né, um período de crescimento, um período de maturação e o período de diferenciação, que é o que a gente chama de espermiogênese. Tá, pessoal? Muito bem? Tá vendo? A aula hoje foi curta, rapidinha, mas eu quero que vocês, antes de encerrar, prestem atenção no que já dizia Charles Chaplin. Ele dizia que a persistência é o melhor caminho do êxito. Tá, pessoal? Então lembrem-se disso. Nosso muito obrigado e até a nossa próxima aula.